Olha, hoje vamos mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo complexo e profundamente humano. A perturbação de stress pós-traumático, ou PSPT. Sem dúvida. E as fontes que temos pela frente são incrivelmente ricas. Vão desde uma tese de doutoramento super detalhada sobre tratamentos, a artigos sobre a biologia do cérebro e até relatos muito pessoais de fóruns online. Exato. E o nosso objetivo aqui é montar o puzzle. Não vamos ficar só pela definição de dicionário. Certo. Vamos tentar perceber como é que o trauma se manifesta no dia a dia, porque é que algumas pessoas o desenvolvem e outras não, e que caminhos é que a ciência está a explorar para ajudar. Em particular, vamos olhar para um estudo que combina uma terapia clássica com uma ferramenta, se calhar inesperada, a hipnose. Boa. Então, para quem nos ouve e talvez só conheça o termo dos filmes, o que é que significa na prática viver com perturbação de stress pós-traumático? Quais são os sinais? Na sua essência, é uma resposta do nosso sistema de alarme interno que ficou preso na posição ligado. Ligado depois de um evento muito forte. Exatamente, um evento avassalador. As fontes, como a tese de Agostinho e o portal Drauzio Varela, agrupam os sintomas em três grandes áreas. A primeira é a reexperiência. Reexperiência. Sim, a pessoa não se limita a lembrar-se do trauma. Ela revive-o. Isto pode acontecer através de pesadelos muito vívidos ou dos chamados flashbacks, que são, fragmentos Um sensoriais. cheiro, um som. Isso, um cheiro, um som, uma imagem que a transportam de volta para o momento do perigo. A segunda área, pelo que percebi, é quase o oposto. É o evitamento. Precisamente. Se por um lado a memória invade, por outro a pessoa faz um esforço monumental para a evitar. Evita lugares, pessoas, conversas, qualquer coisa que possa servir de gatilho. O mundo da pessoa começa a encolher, basicamente. Encolhe. Torna-se cada vez mais pequeno e restrito para se sentir segura. E por fim, a terceira área é a hipervigilância. O corpo está constantemente em alerta máximo, À espera que o perigo volte. a qualquer momento. Isso soa absolutamente exaustivo. É como ter o alarme de incêndio de casa a apitar baixinho 24 horas por dia. Nunca se consegue relaxar de verdade. É a analogia perfeita. E é por isso que a irritabilidade, a dificuldade de concentração e os sobressaltos constantes são tão comuns. A pessoa está a queimar uma quantidade imensa de energia só para... Só para estar alerta. Exato. O mais curioso é que, segundo as estatísticas na tese, a exposição a um trauma é muito comum. Cerca de 60% da população geral passa por, pelo menos, um evento potencialmente traumático. 60%. Isso é um número gigante. É enorme, mas aqui é que entra o dado surpreendente. Apenas 10 a 20% dessas pessoas chegam a desenvolver a perturbação. Ah, ok. O que nos diz que a maioria das pessoas, felizmente, consegue processar o evento e seguir em frente. E há aqui um fator que salta à vista num estudo citado, de Kessler, que é o género, A sério? Há diferenças? e grandes. Os dados mostram que, embora os homens reportem mais eventos traumáticos, cerca de 61%, apenas 8% desenvolvem PSPT. Ok. Já nas mulheres, a exposição é um pouco menor, 51%, mas a probabilidade de desenvolver a perturbação é mais do dobro, 20,4%. Mais do dobro. Isso é uma diferença brutal. As fontes dão alguma pista do porquê? As pistas apontam para vários fatores, desde diferenças hormonais na resposta biológica ao stress, até à natureza dos traumas mais comuns em cada género. Por exemplo, as mulheres estão mais expostas a traumas interpessoais, como a violência sexual, que tem uma maior probabilidade de levar a PSPT. A forma como falamos disto com toda esta ciência parece algo muito do século XXI, mas pelo que vi nas fontes, esta condição não é nada nova. A ferida é antiga, só os nomes é que foram mudando, não é? Exatamente. A tese faz uma cronologia fascinante. No século XIX, com a expansão dos caminhos de ferro, começaram a acontecer acidentes terríveis. Certo. Os sobreviventes, sem ferimentos físicos visíveis, queixavam-se de dores, ansiedade, pesadelos, e os médicos da altura chamaram-lhe Railway Spine. Espinha de comboio. Espinha de comboio, sim. Porque achavam que o choque do acidente tinha causado uma lesão invisível na coluna. Ou seja, a primeira explicação foi puramente física. Sim, procurava-se uma causa mecânica. Depois, na Guerra Civil Americana, o fenómeno reaparece, mas com outro nome. Soldier's Heart, coração de soldado.
Coração de soldado. Os veteranos tinham palpitações, pânico, cansaço extremo. A culpa foi atribuída ao coração. Na Primeira Guerra Mundial, o nome que ficou famoso foi Shell Shock. Ah, esse eu já ouvi. Choque de granada. Exato. Acreditava-se que as ondas de choque das explosões causavam uma concussão cerebral. E na Segunda Guerra Mundial, o termo suavizou para fadiga de combate. Parece que a cada guerra a linguagem mudava um pouco. Mudava e refletia a compreensão da época. Fadiga de combate já implicava que era uma questão de exaustão, talvez até de falta de fibra moral. O ponto de viragem só acontece muito mais tarde. O nome oficial, perturbação de stress pós-traumático, só foi reconhecido e incluído no Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, o DSM-3, em 1980. Demorou mais de um século para a ciência dizer: esperem lá, isto não são problemas diferentes, não é uma falha de caráter, é uma resposta humana identificável a um evento desumano. Precisamente. E esse reconhecimento abriu a porta para olharmos para dentro do cérebro e perguntar o que é que está a acontecer a nível neurobiológico. As fontes mostram que o trauma não é só uma memória má. Não? Ele altera fisicamente a arquitetura e o funcionamento do cérebro. Podemos pensar em 3 áreas principais que ficam desreguladas. A primeira é a amígdala. A amígdala é o nosso detetor de fumo, certo? É isso mesmo. É o centro do medo. Num cérebro traumatizado, a amígdala torna-se hiperativa. Dispara o alarme de perigo constantemente, mesmo em situações seguras. Ok. Depois temos o hipocampo, que é a nossa biblioteca de memórias. Ajuda-nos a contextualizar as experiências, a saber que isto aconteceu naquele dia, naquele lugar e que agora já acabou. E o trauma afeta-o. O trauma pode fazer com que o hipocampo encolha e funcione pior. O que significa que o detetor de fumo, a amígdala, dispara e a biblioteca, o hipocampo, não consegue ir buscar o fecheiro que diz: calma, isto pertence ao passado. Exatamente. E para piorar, a terceira área, o córtex pré-frontal, que é a nossa torre de controlo, responsável por pensar racionalmente e acalmar a amígdala, fica com a sua atividade diminuída. Então temos um alarme supersensível. Uma biblioteca desorganizada e uma torre de controlo com a comunicação cortada. O cérebro fica literalmente preso em modo de sobrevivência. É impressionante pensar que não é uma falha de vontade, é literalmente a cabelagem do cérebro a ser alterada. A pessoa está a lutar contra a sua própria biologia. É isso. E isto ajuda a perceber uma coisa que li nos formas que analisamos. Alguém perguntou a diferença entre flashbacks e pensamentos intrusivos e a resposta de um utilizador foi brilhante. O que é que dizia? Dizia que os pensamentos intrusivos são como uma voz a dar uma ordem, tipo salta do carro ou magoa-te, são impulsos. Mas os flashbacks são diferentes, são flashes de imagens ou sensações de coisas a acontecer ao corpo. Interessante. E depois veio um comentário que achei incrível, dizia assim: sensações somáticas, ou seja, corporais, não são impulsos intrusivos, são memória sensorial. Isso é uma pérola de sabedoria. Memória sensorial. É precisamente isso. O corpo recorda o que a mente consciente tenta esquecer. Aquele nó na garganta, a tensão nos ombros. O arrepio súbito. Muitas vezes, isso é o trauma a falar através do corpo, contornando a narrativa verbal. É a biologia em ação. Então, com o cérebro preso neste estado e um corpo que guarda memórias, o que é que se pode fazer? Como é que se trata isto? A tese de Agostinho foca-se numa abordagem chamada terapia de exposição prolongada, ou EP. A terapia de exposição prolongada é um dos tratamentos com mais evidência científica. E a sua lógica é, à primeira vista, contraintuitiva. Porque consiste em confrontar a memória, não é? Exato. Consiste em guiar a pessoa a confrontar de forma segura, controlada e repetida, as memórias e situações que tem andado a evitar. Isso parece incrivelmente difícil. Confrontar a pior memória da vida de propósito? O instinto de qualquer pessoa seria fugir. Seria. E é por isso que o evitamento é tão forte. Mas a terapia funciona em vários níveis. Primeiro, promove a habituação. Ao revisitar a memória num ambiente seguro do consultório, sem que nada de mal aconteça, o cérebro começa a aprender que a recordação em si não é perigosa. A ansiedade começa a baixar. Exato. Segundo, quebra o ciclo do reforço negativo. Cada vez que evitamos algo que nos dá medo, sentimos um alívio imediato. E esse alívio ensina ao cérebro a continuar a evitar. A exposição impede isso. Impede. Por fim, ajuda a discriminar. Ensina ao cérebro a distinguir entre o perigo de ontem e a segurança de hoje, desmantelando a crença de que o mundo é sempre perigoso. Ok, faz sentido. A terapia é eficaz. Mas a tese vai um passo além e pergunta: e se adicionarmos hipnose clínica a este processo?
Espera, quando se fala em hipnose, muita gente pensa em espetáculos de palco e pêndulos. Fica logo de pé atrás, não é? Sim, juntar isso a uma terapia tão séria, ah, não há o risco de parecer pouco científico? Essa é uma excelente pergunta e um ceticismo saudável. É crucial distinguir a hipnose de palco da hipnose clínica. A hipnose clínica é essencialmente um estado de atenção focada e de sugestionabilidade aumentada. Usado para fins terapêuticos. Exatamente. E o racional da tese para incluir é muito pragmático. O processo de exposição é, como disseste, muito duro. Muitos pacientes não aguentam e desistem. A taxa de dropout é um problema real. Então a hipnose entra como uma forma de tornar o processo mais suportável. Exatamente. Como uma espécie de anestésico emocional, não para apagar a dor, mas para a tornar manuseável. E é especialmente útil em pessoas com sintomas dissociativos. Que é quando a mente se desliga. Isso. A dissociação é um transe espontâneo e caótico. A hipnose clínica permite usar um estado de transe de forma controlada e terapêutica. As técnicas são muito concretas. Que tipo de técnicas? Por exemplo, as técnicas projetivas. Em vez de pedir à pessoa para mergulhar de cabeça na memória, pede-se que a imagine num ecrã de cinema ou de computador. Ah, para criar uma distância. Exato. Estando a memória lá fora, no ecrã, o terapeuta pode ajudar a pessoa a manipulá-la. E se afastasse o ecrã? E se pusesse a imagem a preto e branco? E se baixasse o som? Isto devolve à pessoa uma sensação de agência e controle sobre a memória. Isso é fascinante. A pessoa passa de vítima da memória a editora do seu próprio filme mental. É uma boa forma de ver. Outra técnica é a ponte emocional. Por vezes, a pessoa tem um sintoma atual, uma fobia de elevadores, por exemplo, que não consegue explicar. E não sabe de onde vem. Exato. Através da hipnose, pode-se usar a emoção dessa fobia como uma ponte para viajar para trás no tempo e descobrir a que experiência traumática, talvez esquecida, é que ela está ligada. Ok, a teoria é muito interessante, mas na prática essa combinação funcionou. O que é que os números do estudo da tese nos dizem? Os resultados são muito claros. Primeiro, ambos os grupos de tratamento, o que fez apenas exposição prolongada e o que fez exposição prolongada com hipnose, melhoraram muito mais do que o grupo de controle. O que confirma que a terapia funciona. Confirma, mais uma vez, que a EPE funciona. Mas a hipnose acrescentou alguma vantagem? Sim, e foi aqui que surgiu a grande surpresa. A diferença não foi tanto na eficácia final, ambos os tratamentos levaram a bons resultados, mas sim na eficiência. O grupo que incluiu a hipnose melhorou de forma significativamente mais rápida. Mais rápida. Muito mais rápida. Há um dado na tese que é demolidor. Na 7ª semana de tratamento, os pacientes do grupo com a hipnose já estavam, em média, com uma pontuação de sintomas abaixo da linha de corte para o diagnóstico de PSBT. A sério? Sim, ou seja, em média, ao fim de 7 semanas, já não cumpriam os critérios para a perturbação. O grupo que fez a terapia Standard só atingiu esse mesmo marco na 10ª semana. Uau! Portanto, a hipnose acelerou a recuperação em 3 semanas. 3 semanas, para alguém em sofrimento diário, é uma vida inteira. Funciona como um catalisador. Exatamente essa a palavra. Parece que ajuda a lubrificar as engrenagens do processo terapêutico, tornando-o mais rápido e potencialmente mais tolerável.